única coisa que você comenta é isso porque você não tem condições técnicas de refutar qualquer coisa que eu falei no vídeo. Ele não é um cientista, ele é um professor municipal. Não, gente adulta. Você falou que o elefante era pra morrer, pô. Eu só queria saber de uma coisa. É monólogo aqui. É uma piada esse cara. O cara vem discutir fantasiado. Antes de tudo, eu não quero vir aqui tentar te convencer de nada. Porque eu sei que você começou falando sobre veganismo no sentido de eu não tenho nada contra veganismo. Porque Sim. todo mundo que está aqui, na verdade, tem a mesma percepção que você. Porque você sabe que animal não é um objeto. Quando você fala, os javalis, aí fica uma coisa assim, uma massa, né? Ah, os animais. Mas cada animal é um alguém, não é um algo. Sim. Exato, que tem uma experiência de vida. Você mesmo falou, o Sandro. Por que é Sandro? É um alguém. Ele não é uma coisa. E por que você... Então, já que ele não é alguém... Já que ele não é uma Calma coisa... aí, rapidinho, porque a gente tem agência... O bicho, não é que eu querer o mal do bicho entrando num... Ele já foi tirado. caminhão. Ele já foi tirado Não antes. foi. Não, ele foi tirado antes. É isso que eu tô falando. A gente não respeita os animais. Quando você vê você vê alguém ou algo. Porque eu vejo alguém experienciando a própria vida, então eu respeito. Você tem essa visão de que, deve me servir, porque você tem essa visão de que animais devem te servir. Sim, então, e por que raios ele deve sair de lá? Hã? E por que ele deve sair de lá? O Sandro? Eu não estou discutindo nem a questão do Sandro sair do zoológico. Eu estou questionando o fato de você não enxergar o Sandro como um animal que tem uma experiência de vida que merece Mas ser. é exatamente isso que Mas eu tô ele é um falando. entretenimento, ele é uma coisa para entreter. Ele não é uma coisa, ele tem um tratador que cuida dele. Exato. Ele tem uma Então comida por que ele especial vira pra um ele. Então por que ele vira um entretenimento? Mas quem disse que ele é entretenimento? Quando ele vira no zoológico, animais no zoológico, eles são entretenimento. Quando ele vai para o santuário, ele não vira um entretenimento virtual? Não. Com venda de caneca? Não, é bem venda diferente. Eu acho que... Não é diferente. Ele só vira um animal virtual com um zoológico virtual. Inclusive, os processos foram ganhos. Não, eu não quero falar de processo, porque eu nem sei de processo, meu bem. Mas Tudo eu tô bem. falando Mas sobre... ele não vira um zoológico virtual? Não, não importa essa questão de zoológico virtual. O que eu tô falando é só do respeito da experiência dele mas de vida. vamos lá. Se você colocar Você- ele num... você é uma pessoa Eu que tava parece- falando, mas pode falar. Você parece uma pessoa que se preocupa, por exemplo, sob a perspectiva de ser contra elitismo, esse tipo de coisa. Certo? Ah, sim, claro. Pergunta ok. retórica. Não, aham. E aí, as crianças que vão lá no zoológico Claro. e que fazem educação ambiental de escola pública, deixam de fazer educação ambiental, como, por exemplo, ver o animal. Tá, sentir não é o cheiro do educação. animal. Não, isso não é educação. Você não acha Não. que é elitismo Não. tirar um elefante que, primeiro, está quase morrendo, só tem um dente, nem é mais o molar, Tá. é bem cuidado Tá bom. para colocar no Ele é bem zoológico cuidado, virtual. só com o molar, não entendi. Ele perdeu os dentes molares. E perdeu com um bom cuidado? Ele está muito velho. Então ele tá velho, tá. Sim. Então o que tá a ver perder o meu molar? Não entendi. Porque os molares dos elefantes, conforme eles vão envelhecendo, Tá. vão sendo perdidos. Mas o que tem a ver isso com... Ele só tem um cotoco de dente incisivo. Tá, ele precisa tudo picar bem. comida e Tá. cê- E daí? Você não vai conseguir fazer isso dentro de um santuário. Pode sim fazer. Não tem como. Sim, se as pessoas tivessem... É porque as pessoas, 99% têm a sua visão de mundo de que animal deve servir. Se as pessoas tivessem essa visão de que, eu tenho que respeitar a experiência de vida do animal, é claro que ela vai se preocupar com ele e cuidar dele, sem mas pensar então, que ele deve dar para ela algum retorno, Mas que é você- lucro. você tá ligado- Zoológico é lucro. E o Você sabe santuário disso. não é? O santuário, majoritariamente, não. Que isso, Por que cara? não? Se ele Não é. O santuário vive... O santuário recebe patrocínio da Não, Marula. patrocínio? O santuário Você não recebe- conhece zero de santuários do Nem você, Brasil. que ninguém Não, pode ir porque... lá. Claro que eu conheço, ninguém pode ir assim. Quanto custa? Claro que... 1000 Mas é hectares justamente... em área de É porque cerrado. tem Você pessoas acha que não teve se dinheiro lá? preocupam com animais e Receberam? querem construir... Mas- É porque tem pessoas que se Eles não são preocupam e obrigados pessoas nem que a não ter se biólogo lá, preocupam. cara, nem tem eles não são obrigados. Eles não são obrigados, mas Nem eles existe têm. santuário. Eles têm. Tem depois que a gente bateu muito nessa situação. Mas, cara, o que obrigado. tem a ver? Mas o que tem Não a fica- ver? Não seria um zoológico virtual? Você está falando do Santuário dos Elefantes, não é isso? Sim. Você sabe que ele é um criador científico, né? Me mostra os artigos científicos produzidos lá. É um Franklin, criadouro pelo amor de Deus. científico. Ele faz. Mantenedouro. Ele. Cara, Então, eu tava vendo o documento, o registro no IBAMA, Você sabe criadouro o que é um científico. Você sabe qual a obrigação Sei do muito bem. mantenedouro? Qual é? Criadouro científico. Qual é a obrigação O Santuário de um dos criadouro Elefantes científico ao faz mantenedouro? parceria de pesquisa, por exemplo, com a Universidade Federal do Mato Grosso e outras universidades. Cadê os artigos, Você sabe disso? Franklin? Cara, você já procurou Franklin, isso? Você como biólogo, se fosse do IBAMA, você autorizaria com o seu CR-Bio, eu nem sei se tem, mas vamos supor que você tenha, Não, eu tenho. um CR-Bio, você autorizaria a entrada de animal exótico
Dentro do Cerrado, Franklin... Olha só, o santuário que você tanto fala, que é um criadouro científico... Mantenedor. Todos são mantenedores. Está no documento de IBAMA. Não importa, Associação é uma espécie de mantenedouro, a definição Franklin. É criadouro científico. Não importa se é um você criadouro, é um mantenedouro. Você desinforma. Qual é? Mantenedouro é uma outra categoria. Não, ele é uma espécie de Bom, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a função do criador científico, Franklin? A função do criador científico, por exemplo, no caso do Santuário dos Elefantes, ele faz inclusive reintrodução de espécies. E esse é o objetivo, porque pelo que eu vi no último depoimento do diretor do zoológico, o objetivo era manter os animais lá até a morte, nada mais do que isso. Inclusive foi a Mas qual que é a sua ideia? O que deveria ser feito com esses elefantes? Eu vou te falar. Eletroejaculação no elefante para depois gerar... Sim, por que não? Por quê? Para quê? Seria maravilhoso. Para quê? Novos animais. Mas novos animais para quê? Para manter no zoológico. Qual é a validade? Qual é a validade científica? Eles podem ir para a natureza. Não, mas você acha que você vai colocar na natureza qualquer animal que não tenha genotipagem, que não tenha uma genealogia calculada? Essa é a sua ideia de conservação? Mas o Sandro, por exemplo, é um animal que teria essas condições. Ele tem toda uma genealogia para ser... E os outros zoológicos fazem isso? O zoológico, o Bioparque, que importou 18 girafas, das quais 4 morreram, ela realmente estava realizando um projeto de conservação? Olha... Sobre a perspectiva do recebimento das girafas... Não, eu estou falando do projeto de conservação que eles anunciaram estar fazendo com as girafas. Eu não sei qual foi o desfecho das girafas. Eu tenho que ler esse processo ainda. Mas, por exemplo, existem... O desfecho é que as 14 girafas agora estão sendo espalhadas pelo país. Elas não servem para um projeto de conservação, porque não existe nenhum controle da história genética desses animais. E eles estão se prestando e serão... Não precisa... É só... Dá o Google. Girafas, você não falou que dá o Google? Dá o Google, tá na matéria. Foi indiciado pela Polícia Federal. Por exemplo, a elefanta que você tem dentro do Zoológico de Brasília. Você sabe de onde ela veio? Não sei, me diz você sabe muito de zoológico. Sim, eu sei, de zoológico. De ela alguns, veio, né? Não, de 80. De 80%. Você coloca a mão no fogo de 80%. 80%. Vamos lá. Ela seria abatida por uma questão de manejo do próprio país de origem. Então, qual é o valor científico desta elefanta? Ela faz educação ambiental. Entendi. Então, para educar alguém, está validada o aprisionamento de um animal para que as pessoas possam visitá-lo. Você acha que ela vai voar no santuário? Não é um zoológico virtual? Deixa eu lembrar. Eu estive vendo alguns vídeos recentes. de zoológico, cara. Eu estive vendo alguns vídeos recentes de você na frente dos elefantes, que você recebe fazendo alvoroço. Se você dissesse... chateado? Não ficaria, porque isso não acontece. Mas você está acusando, está insinuando? O que você está falando? Eu estou levando a mesma lógica que você falou, que eu recebo dinheiro do zoológico. Coisa que eu não viajo para lugar nenhum para fazer trabalho pelos outros. Se você não tem o dinheiro com o seu próprio trabalho, eu me dei bem na minha profissão, nem todo mundo conseguiu. Desinformando, você vai continuar se dando bem, amigo, cara. Eu trabalho com a ciência diferente de você. Que ciência, cara? Trabalha com a emoção. Não. Você trabalha com ciência. Você é um cientista. Você se define um cientista. Hoje eu sou divulgador científico e um dos Você é um divulgador de curiosidades animais. Eu sou um divulgador científico e trabalho muito bem. Aliás, diga-se de passagem, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço muito bem. Não estou na academia, estou na divulgação científica e, modéstia à parte, já ganhei 2 prêmios como maior do Brasil por isso. Voto popular. Desculpa. Meu Deus. Você desculpa. Competindo com o André Trigueiro. Desculpa. Perdeu. Você sabe por que perdeu? Perdeu pelo voto popular. Perdeu. Pessoal, vocês sabem como é que funciona a votação do IBEST? A mesma pessoa pode entrar todo dia votando. É tipo BBB. Não é verdade. Ô, cara. Eu não voto por pessoa. Cara. Inclusive, vote pra mim lá. Gente, olha, este rapaz é um divulgador de curiosidades animais, ele não é um cientista, ele é um professor municipal. Você é um professor municipal do ensino fundamental. Você dá aula para crianças de 9 a 14 anos. Tenho orgulho disso. Tenho orgulho de ser professor. Eu sou apenas um simples professor. Mas você é um professor da garotada. Cara, seja professor, ensine as crianças. Mas entenda que o seu público são crianças de 9 a 15 anos. Não, gente adulta. Você falou que o elefante era pra morrer, pô. Você é o cara mais centrado aqui. Isso é bom ou ruim? Eu não sei se você tá me elogiando ou tá falando que você é um banana. Porque a parada é o seguinte... Não me importa a questão do veganismo. Deixa eu te falar rapidinho, tá faltando tempo. Deixa eu falar rapidinho. Primeiro, 2 pontos eu quero tentar falar. E, por favor, não me interrompa. Se bem que você quiser interromper também, não tem problema. Bom, sobre a caça.
Eu acho que tem um outro ponto interessante sobre a caça, porque a gente ficou falando de javali. Eu acho que a cultura da caça... Deixa eu falar da cultura da caça, que pessoas que saem para caçar, seja onde for, e mostram os animais como troféus, como grandes conquistas. E eu vejo com muita preocupação isso... O que isso representa, por exemplo, para adolescentes que estão no meio urbano e que o contato que eles têm com animais é cachorro, gato, que no caso eu imagino que você acha que respeita mais, imagino eu, nessa escala de respeito que parece que você tem em relação a cada animal. E isso vem, de uma forma ou de outra, trabalhando uma cultura que depois a gente reclama o que está acontecendo, por exemplo, no Discord, com adolescentes e jovens... Bom, essa é a primeira coisa. Não estou dizendo que estou dizendo que é a caça diretamente, mas a caça tem relação direta com a cultura. Eu jogava videogame de Resident Evil. Tua mãe falava isso? Resident Evil, eu ia matar. Tua mãe falava isso? Assim como minha avó falava. Tua mãe falava também, isso? Você via filme de terror, você vai... Era jogo, né? Não. A caça é um jogo. A caça não é um jogo. Não, peraí. A caça, eu não estou dizendo que está... É isso que acontece. Eu estou dizendo que é uma cultura que estimula a violência. E a segunda coisa que eu queria dizer... Um jogo de videogame, ele automaticamente vai ser violento. Bom, a gente viu que eu não falei de videogame. Quem falou foi a sua mãe para você quando você jogava. Essa é a pergunta. Não, eu não acho isso. Meu filho brincava e ia bem. Outra coisa... Não brincava com videogame, não com caça. E ele jogava jogos de tiro, alguma coisa? Jogava. Você acha que ele vai virar um assassino? Não estou falando isso. Eu estou falando que a caça é uma cultura que leva à violência. Não estou dizendo que diretamente acontece. Depende. Não, eu sei, depende, claro que depende. Mas deixa eu só comentar aí. Na África, que ecologicamente são muito mais... Esse vai entrar na ecologia. Sim. Eu estou puxando para o assunto caça em si, não a ecologia. Sim, mas às o vezes assunto que eu trouxe, eu pedi... Pode trazer um... Eu não vou debater isso porque teria um outro aspecto que eu acho que os colegas já falaram. E a segunda coisa que eu acho que é mais uma informação... que vocês falaram sobre animais sentem, não sentem, tem consciência, não tem. Você deve saber que em 2012 a gente teve a Declaração de Cambridge da Consciência Animal. Mais de 20 cientistas, inclusive na época, eles eram de várias vertentes. O Stephen Hawking foi um dos que assinou, apesar dele não ser da área, mas ele era proeminente cientista. E o interessante é que Philip Lowe, que foi quem montou isso, um cientista, neurocientista, quando terminou o estudo, perguntaram para ele o que aquilo tinha impactado na vida dele. E ele disse, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que o certo era eu virar vegano. E daquele dia em diante ele virou vegano, por conta do conhecimento da neurociência que ele tinha e o que ele encontrou nos animais. Eu não estou falando que você... não estou falando que você precisa ser vegano. A sustentabilidade, ele mudava ele estuda. Eu não estou falando que você ou qualquer um deve ser vegano. Mas a gente deve olhar os animais como seres que merecem o respeito por si só, por tudo que eles representam. Mas uma coisa é o espécime e outra coisa é a espécie. Não, mas eu falei da espécie. Eu entendo que você pensa da espécime, mas eu estou falando do indivíduo que eu imagino que você deve saber que tem alguma importância. Você falou 15 minutos. Pô, não, você 15, porra. Você falou todo esse momento e eu não consegui, eu não falei. É verdade, é justo ele falar. Eu queria pelo menos falar. É justo ele concordar. Cara, mas eu concordo contigo em um monte de pontos. Claro, pô, não tem como não concordar com isso, pô. São justamente aqueles pontos aonde o vegano não deveria se meter. E ele se mete, como por exemplo... você precisar de exterminar animais exóticos da natureza, como, por exemplo, você precisar de animais para fazer vacina, como você, por exemplo, usar de sustentabilidade, como você, por exemplo, até mesmo a caça, velho, que em alguns países é melhor que você caça do que você extermine a floresta para plantar soja. A gente sabe que a sustentabilidade... Não, legal. Nesses pontos a gente se discorda. Tá, sustentabilidade a gente sabe que tirar os animais do prato é a maior atitude que a gente pode fazer para respeitar o meio ambiente. A gente sabe disso. Mas não acontece isso. Você sabe que não acontece isso. Mas não acontece isso. A pergunta original é que as ONGs mais atrapalham do que ajudam, não é isso? Uhum. Vem do problema. Você tem evidências disso? Eu tenho os santuários, por exemplo, é um deles. O Santuário dos Elefantes, de certa forma, é um problema para os zoológicos, porque você demonizou, inclusive o seu grupo e o grupo da Luísa Mel. O meu grupo. O mesmo grupo da Luísa Mel. Demonizaram os zoológicos durante 20 anos e os zoológicos são imprescindíveis para a preservação ambiental e estão atrelados
a dissertação de mestrado, tese de doutorado, produção de artigos científicos, reintrodução de animais na natureza, como, por exemplo, acontece no Zoológico de Ribeirão Preto, são importantes para receber... Cara, você já trabalhou com resgate de fauna? Eu não estou aqui para falar da minha vida. Tá, mas já trabalhou? Pode falar. Já trabalhei com muita coisa. Resgate de fauna silvestre? Já trabalhei. E você sabe que, então, se você trabalhou, você sabe que a grande dificuldade que qualquer município tem é de levar esses animais para um CETAS para que eles sejam reabilitados. Você precisa de fazer isso dentro do próprio município. Isso sai do bolso da galera, sai do dinheiro da galera. Ou seja, a gente faz de improviso. Se a gente tivesse zoológicos que foram demonizados por vocês, os zoológicos poderiam estar ajudando nisso. Então você acha que a solução dos CETAS e dos CRAS é a existência de zoológicos particulares que fazem receita? Sem sombra de dúvida, é receita que poderia estar ajudando nos CETAS. Por que você não trabalha para que essa receita venha de outro lugar? Tipo qual, por exemplo? Governo federal? Já vem do governo federal. E por que não vem mais? Exatamente, isso é um grande problema. Por que você não trabalha? Por que você não trabalha para isso? Todos os dias a gente trabalha para isso. Se você acompanhasse o meu canal, você saberia disso. Eu não acompanho. O que eu vejo muito... Por isso que você não sabe nada de biologia. Eu acho... eu acho que todo biólogo sabe alguma coisa que o outro não sabe. E uma coisa que me impressiona em você... Primeiro que você diz os humanos em primeiro lugar e o resto, segundo a minha vontade. Eu falei isso. Primeiro lugar... Não, você agora há pouco falou que não se preocupa com a natureza. Inclusive você, como biólogo, aprendeu isso também. Primeiro lugar, a vida humana. A vida humana, velho. Quem me ensinou isso? Como é que você sabe que eu aprendi isso? A vida humana. E a ecologia, ela existe. Isso segundo quem? Tem 30 pessoas aqui que não concordam com a maneira como você pensa. Beleza, você passou num concurso de analista ambiental. Você está no meio da mata, não tem nada de errado com você. De repente aparece uma onça e tem uma criança e você tem uma arma. O que você faz? Gente... Isso é humano. O que você faz? Você mata a onça ou deixa a onça atacar uma criança? Você percebe que você está fazendo... Isso, não respondo porque isso é um absurdo. Mas é nesse aspecto que eu falei. Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes você teve que decidir entre uma onça e uma criança? Mas se eu tivesse que decidir, seria criança. Só que você está decidindo contra os animais por muito menos. Você falou que o elefante podia morrer se ficasse no zoológico. Então tá bom, já que você quer falar tanto isso desde o começo do programa, me diz uma coisa, se você tivesse alguém que fosse muito importante para você, que está num lugar que é deficitário no atendimento, na assistência dessa pessoa, estou falando de uma pessoa, e houvesse uma possibilidade dessa pessoa usufruir no melhor estado de tratamento, você faria isso? Melhor estado de tratamento, sem dúvida nenhuma. E não é o caso de um elefante saindo de um recinto absolutamente empobrecido do ponto de vista ambiental e ir para um lugar especializado no tratamento de elefantes. Isso não é uma melhora? Não foi o que você falou. O que você falou era melhor ele morrer do que ficar no zoológico. Mas me diz o seguinte... Isso, Franklin? Sim, eu falei e eu estou querendo explicar. Eu tenho esse vídeo aí. Sim, tudo bem, mas eu estou querendo explicar. Você vai ouvir a explicação? Explica, tenta. A sua pessoa que você tanto ama, ela poderia sair de um lugar que é precário para um lugar melhor. Vamos imaginar que ela está num hospital... Lugar melhor, Franklin. Mas vai deixar eu explicar? Melhor, já respondi, é um lugar melhor. Não, vai deixar eu explicar? Só que melhor do que morrer, agora do tipo, não, melhor que ela morra, você olha só, essa pessoa ela precisa ser deslocada, por exemplo, do município de Macaé, onde você é professor do ensino fundamental, e elas têm que ser transferidas para o Sírio-Libanês. E esse transporte precisa acontecer por helicóptero. Você vai deixar de transportar essa pessoa do Sírio-Libanês? O vídeo está lá. É melhor que ele morra do que... O vídeo tem 1 hora, a única coisa que você comenta é isso porque você não tem condições técnicas de refutar qualquer coisa que eu falei no vídeo. Se assistisse meu canal, sabia de biologia. É uma piada esse cara. É uma piada. O cara vem discutir fantasiado. Ué, meu irmão, é o meu estilo. Tem um monte de... Olha só, tem pessoas aqui com olhos pintados, tatuagem... Qual é o problema? Você tem preconceito quanto a isso, velho? Eu gosto de estar assim. Não, fique fantasiado. Gosto de estar assim. Faça isso. Tatuagem. Sim, cara. Um monte de tatuagem. Qual é o problema? Eu não é careta, velho. Careta? Pô. Eu gosto de ser assim, cara. Hã? Qual é o problema de eu ser assim, Nada, gente? só engraçado. Pô, tá beleza, pô.
Isso. Não sou biólogo, mas sou linguista. E tem algumas coisas para falar. Eu acho que de algumas palavras que você mencionou, você criticou o uso da palavra abolição. A gente não fez referência à abolição do povo negro, da escravização do povo negro. Abolição é um termo muito mais amplo e genérico, não usado exatamente para a abolição do povo negro. Mas você trouxe termos como ditadura, você trouxe termos como tutor, e aí essas palavras eu acho que estão sendo um pouco usadas aí de forma equivocada, as suas. Tá bom, então não as nossas. Por favor, eu só aceito. Mas eu queria dizer que eu adorei essa sua armadura de couro sintético. Achei ótimo. Gosto de autenticidade, gosto de originalidade. Gosto dessa originalidade, essa autenticidade, mas eu acho que você já entendeu o que é veganismo. Então, que pena. Mas eu acho que você já entendeu o que é veganismo. Eu sou contra. Então, mas aí eu acho que você não entendeu uma coisa. Você como educador e eu como educador, eu não entendo o intuito, não só desse debate, mas de outros debates dos quais você já participou. Nossa, eu fui convidado, cara. Então, ótimo. Mas eu não entendo qual é o intuito de atacar o veganismo Mas o veganismo. Mas você não conhece bastante sobre a questão ambiental? Sim. Por que você não é aliado do vegano? Porque o vegano, na verdade, está contigo. Não, e você deveria... Não, só um instantinho. Você deveria... Porque o vegano não defende sustentabilidade. Não, olha só. Mas olha só. Você concorda com democracia? Você concorda com questões e pautas? Eu sei o que você não sabe e vice-versa. Tá aqui conversando, velho. Mas aí eu acho que não é atacar o veganismo como é... Você tá falando alto demais. Não, mas não é atacar o veganismo como é... O que você faz na internet não é o que você faz quando você propõe o título do debate e as questões que, na verdade, nem falam exatamente sobre veganismo. Essas questões que você tem trazido aqui são questões que é pra gente discutir na mesa. Estamos discutindo. Isso é política. Não estamos discutindo. Você está atacando o veganismo e outras questões que não têm a ver... Não, outras questões que não têm a ver, na verdade, com essa área que a gente defende, você traz como um problema. Esses problemas, essas conversas... Você é contra ou a favor do zoológico? Essas conversas... Você é contra ou a favor Eu não do estou no tema do zoológico, eu estou no tema livre. Já Exato, discutiram com você. Eu só queria saber de uma coisa. É monólogo aqui. Eu tô fazendo agora para os outros, que você não deixou falar. Exatamente. Eu queria, na verdade, só uma coisa, entender de professor. Eu queria saber, então, por exemplo, se você é contra ou a favor dos zoológicos. Eu sou contra os zoológicos. Entendeu? Mas a gente vai voltar de novo? Nesse ponto, por você ser vegano e contra o zoológico, você é contra o Tudo bem, mas aí você é aliado nosso. Você é aliado nosso. Você concorda? Você falou que concorda com o veganismo. Eu sou seu aliado porque você vai causar um problema ambiental futuro. Os animais serão extintos. Eu que causarei. A sua ideologia... O que você está fazendo para não causar um problema futuro? Defendendo o zoológico, por exemplo. Isso que vai salvar os problemas futuros? Sim. Prazer, Henrique. Sim. Eu acho que você é aliado, mas você não está ainda aceitando que você é aliado. Mas está tudo bem, Henrique. Está tudo bem ser vegano ou quase vegano. Está tudo bem. Não precisa ir contra o veganismo. Eu sou vegano todo dia. No fundo, todos nós estamos com a mesma intenção de salvar os animais e de respeitar a natureza. Embora você tenha falado uma coisa aqui contrária. Se alie. Não falei tudo isso. Bem, Henrique. Se alie. Eu sou a favor da espécie, não da espécie. Se alie.